Federal, que foi editada pela revista Isto É. Eu vou ler parte dessa reportagem e depois vou fazer alguns comentários. Abre aspas. Supremo banquete. Lagostas e pratos à base de camarões e bacalhau, acompanhados de champanhes, vinhos especiais e uísques 18 anos, vão compor o novo cardápio do STF. Gastos somam R$ 1 milhão. Em tempos de ajuste fiscal, quando se cobram sacrifícios de toda a sociedade para a redução de gastos públicos, o Supremo Tribunal Federal não tem sido um dos melhores exemplos de austeridade. Em meio à crise que levou a impor censura à imprensa, o tribunal presidido pelo ministro Dias Toffoli decidiu abrir nesta sexta-feira, 26, uma licitação que agrava ainda mais a sua combalida imagem. Vai contratar uma empresa que sirva banquetes aos ilustres ministros togados e seus comensais. Na farra gastronômica serão gastos R$ 1 milhão e 100 mil, dinheiro que será bancado pelo cidadão comum que paga exorbitantes impostos. Os banquetes serão realizados nos amplos e luxuosos salões do próprio STF. O processo de contratação do buffet prevê o fornecimento de pelo menos 2.800 refeições, almoços ou jantares, 180 cafés da manhã, outros 180 brunches, cafés mais reforçados, e 3 tipos de coquetéis para 1.600 pessoas. Na lista de exigências do contrato, previsto para durar 12 meses, prorrogáveis por mais 60 meses, estão pratos dignos dos melhores restaurantes do mundo, comparados aos badalados 5 estrelas do Guia Michelin. No menu do Supremo, a empresa está obrigada a disponibilizar pratos com medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bobó de camarão, camarão à baiana, bacalhau à Gomes de Sá, arroz de pato, pato assado com molho de laranja, galinha d'Angola assada, vitela assada, codornas, carré de cordeiro, medalhões de filé, tornados de filé com molho de mostarda, pimenta, castanha de caju, com gengibre, entre outros. Obviamente que para um menu desse nível seriam necessárias bebidas perfeitas para harmonizar degustações com tanto glamour. Afinal de contas, um medalhão de lagosta não pode ser servido com um vinho qualquer. E qual foi a solução adotada pelo Supremo para resolver essa delicada questão culinária? Simples. A licitação prevê que as bebidas deverão ser perfeitamente harmonizadas com os alimentos servidos. Justamente por isso, na lista de bebidas exigidas estão 2 tipos de espumantes, Brut e Extra Brut, que precisam ser produzidas pelo método Champenoise, que tenha ganhado ao menos 4 premiações internacionais. Para quem não sabe, o método Champenoise é o chamado método tradicional, cuja produção do espumante é quase artesanal e de qualidade superior ao método Charmat, mais simples e barato. Ainda sobre os espumantes, na lista do Supremo, o champanhe precisa ter pelo menos 12 meses de maturação. O Extra Brut deve ter, no mínimo, 30 meses. Além dessa sofisticação etílica, o STF exige que em seus banquetes a empresa vencedora da licitação disponibilize vinhos de 6 uvas e variedades diferentes: Taná, Assemblage, Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Nos casos dos Taná, Assemblage e Cabernet Sauvignon, o vinho precisa ser obrigatoriamente da safra igual ou posterior a 2010. Outras características singulares determinadas no edital. Todos os vinhos precisam ter pelo menos 4 premiações internacionais. No caso do Taná ou do Assemblage,
O STF exige que tenham sido envelhecidos em barril de carvalho francês, americano ou ambos de primeiro uso. A exigência por essa característica é simples. Barris de carvalho franceses são considerados pelos especialistas como complexos, elegantes e que geram taninos suaves na bebida. Além disso, quando o carvalho é de primeiro uso, proporciona uma bebida com maior influência do barril no processo de maturação. Sobre os vinhos brancos, Chardonnay e Sauvignon Blanc, o procedimento licitatório apresenta aspectos no mínimo curiosos. As uvas para as duas bebidas precisam necessariamente ser colhidas à mão. E se isso não fosse o suficiente, uma última, mas não menos importante exigência do Supremo. Os uísques de puro malte precisam ser envelhecidos por 12, 15 ou 18 anos. Já as cachaças para as caipirinhas devem ganhar idade em barris de madeira nobre por 1, 2 ou 3 anos. A empresa responsável por esse serviço de buffet será responsável por disponibilizar em cada evento um garçom para cada 6 pessoas. Nos eventos menores, deverá haver um garçom para cada 10 convidados. Encerro a leitura da matéria por aqui. É inacreditável o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. O STF é uma corte de justiça republicana se comportando como se fosse uma corte monárquica num sistema imperial. Os ministros buscam um tratamento de príncipes e querem comer como nababos, como se tivessem os reis na barriga. Enquanto isso, a plebe, que somos nós, pagamos essas inexplicáveis e intoleráveis mordomias. Depois, os ministros do STF querem respeito. Como? Respeito está vinculado ao atributo da dignidade, que é uma qualidade que está vinculada à nobreza. Não a nobreza associada ao luxo e à ostentação, mas ao respeito aos bons exemplos que deveriam vir de autoridades que têm por obrigação adotar um padrão de comportamento baseado na austeridade e na honra ao dinheiro público e ao bem comum. Vale lembrar que, além dessas extravagâncias, com gastos em cumilança, o Supremo Tribunal Federal custa mais de R$500 bilhão ao ano e possui 1.216 funcionários, mais de 300 estagiários, mais de 1.000 pessoas terceirizadas. O total varia de um mês para o outro, mas nunca é inferior a 2.500 funcionários. Uma média de 222 funcionários para cada um dos 11 ministros. Tem bombeiros civis, secretários, vigilantes, recepcionistas, jornalistas, funcionários cuidando de encadernação, serventes de limpeza, copeiros, garçons, auxiliares de saúde bucal, auxiliares de desenvolvimento infantil, motoristas, jardineiros, marceneiros, carregadores de bens, publicitários e até gente especializada em colocar e tirar as togas de cada um desses ministros. Com gestos deslumbrados como estes, como que os ministros do Supremo Tribunal Federal querem manter a reverência da nação? No Brasil atual, temos 13 milhões de desempregados que todos os dias enfrentam chuva e sol em filas desumanas atrás do pão de cada dia. As damas e os cavalheiros que vestem as togas sabem da situação em que o país está. Sabem das filas nos hospitais, sabem dos problemas na nossa infraestrutura, sabem da crise econômica, das dificuldades que pais e mães de família têm para abastecer as casas, pagar a luz, a água, o gás, os remédios.
Como é que esses ministros têm o desplante atrevido de afrontar de forma assintosa a sociedade brasileira? Onde eles e elas pensam que estão? Quem pensam que são? Os brasileiros e as brasileiras querem e merecem respeito. Somos nós, eu e você, que pagamos essas e outras mordomias desse Supremo Tribunal Federal. O dinheiro para pagar essa festa vem da nossa conta. Cabe a todo brasileiro que se preza, que quer um país decente, se indignar e reagir contra esta gastança do dinheiro público. É nosso dever zelarmos por nossas instituições republicanas. Mas é dever de cada um de nós denunciarmos os abusos de autoridades que não se cansam de buscar, de forma atrevida, regalias e benefícios que caracterizam um inadmissível privilégio pago às custas do nosso trabalho e dos nossos impostos. É hora de trazermos esses ministros que estão entorpecidos e deslumbrados pelo mundo da fantasia e que se acham com o rei na barriga para um choque da nossa cruel realidade.